curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Confissão. Decorreu um breve momento. Depois, Fúvia, suspirando tristonhamente, ergueu a fronte, e, olhando a filha, bem nos olhos, encetou o seu relato. Narrou tudo. Seu amor por Aurélio, a oposição do pai, por ser aquele pobre, seu sacrifício em desposar Caio, sem amor, seu sofrimento moral nos primeiros tempos de casada, longe daquele que tanto amava ainda. Contou também como, afastada do homem que fora o escolhido do seu coração, o amor por ele parecera adormecido, que, perante os sacrifícios e demonstrações afetuosas de Caio, se sentira sensibilizada, chegando a dedicar-lhe estima, e considerar-se relativamente feliz. Narrou ainda o choque que seu coração sofrera no encontro com Aurélio, durante o malfadado passeio. Disse que aquela chama, quase esmorecida sob as cinzas do esquecimento, revivera mais intensa, mais avassaladora do que nunca. Contou as suas lutas entre o amor e o dever. Confessou que, perante a insistência de Aurélio, o primeiro venceu o último. Confessou os remorsos que lhe afligiam a alma, pois compreendia o grande crime que estava praticando, porém, não tinha forças para resistir à poderosa influência daquela intensa paixão. E, então, prorrompeu em pranto inconsolável, pranto amargo, cujos soluços pareciam querer despedaçar-lhe o peito. Mãezinha, exclamou Lídia, penalizada, compadecida daquela alma que se confessava culpada, e impotente para reagir. Não chores assim, nem tudo está perdido. Para mim não haverá perdão. Sou a mais vil das mulheres. Cala-te, mãezinha, não fales desse modo. Lembro as palavras do apóstolo. Palavras que acordaram a minha pobre alma, deixando-me ver quão baixo caí. Estou perdida, minha filha. Jesus disse, conforme falou naquela noite o apóstolo Pedro. Não adulterarás. E, ocultando o rosto nas mãos, se desfez novamente em lágrimas. Lídia, a custo, podia conter as suas, pois, apesar de não ter experiência do mundo, avaliava muito bem a grande desgraça que pairava naquele lar, estendendo sombrias asas sobre as suas pobres cabeças. No entanto, do íntimo da alma, clamou ao céu. Dai-me forças, ó Senhor Deus. Auxilia-me, bom Jesus. Subitamente lhe veio coragem, e num gesto rápido, enxugou as lágrimas, dizendo carinhosamente. Vamos, mãezinha, não chores mais, se bem verdade é que pecaste, o teu pranto é uma prova de que estás arrependida. E depois, tudo ainda se pode conciliar. Aurélio, após sarar, abandonará estes lugares, eu lhe pedirei que assim o faça. Minha Lídia, isso já não é preciso, justamente a nossa entrevista de ontem devia ser a última. Nós, de comum acordo, combináramos a separação definitiva, e, precisamente quando ele ia afastar-se para sempre, foi que surgiu aquele infame, ferindo-o a traição. É o mesmo, mãezinha. Ele se restabelecerá, eu sei muito bem. Depois, irá embora. Ninguém saberá a verdade a respeito do acontecido, à exceção de Isadias, mas este permanecerá calado, pelas culpas que lhe cabem. Papai nada saberá. Tu esquecerás esse amor, e procurarás esforçar-te em demonstrar o maior afeto possível a papai, para que ele nada suspeite. Bem vês, mãezinha, o perigo não é tão grande, e será facilmente debelado. Impossível, minha filha, que tudo possa ser arranjado como dizes, respondeu Fúvia, sem deixar de chorar convulsivamente. Impossível. Por quê? O perigo subsiste. E o castigo pela minha falta não se fará esperar. Não vejo a razão, mamãe. Dá-me forças, meu Deus. É que ainda não sabes tudo, exclamou Fúvia com um grito de alma. Conta, então, mãezinha,
e ficarás aliviada. É horrível. Pois bem, há algum tempo que sinto palpitar no meu seio. Um pequenino ser. Um filho. Sim, um filho. De Aurélio. Jesus, exclamou Lídia quase a desmaiar. Percebes, agora, a causa do meu desespero? Estás compreendendo, minha Lídia, como para mim não há salvação possível. Teu pai pode chegar de um instante para outro. A voz extinguiu-se-lhe na garganta, tal a imensidade da sua dor. Lídia permanecia silenciosa, como que esmagada também sob o peso daquele segredo imenso e terrível. Infeliz do seu pai, que partira tão confiante naquela pobre criatura, que acabava de falir fragorosamente. Que seria daquele lar, outrora tão feliz, se seu pai chegasse e descobrisse tanta ignomínia? Pobre Lídia! Sentia-se desfalecer. Tudo lhe parecia dar voltas em seu redor, como se fosse perder os sentidos. E quanto sofria o pobre anjo! No auge da dor, sua alma se elevou às regiões do infinito e reagiu novamente, fortalecida ignotamente. Com os olhos cintilantes, perguntou: Sabe alguém esse teu segredo, mamãe? Não, nem ele mesmo o sabe, respondeu Fúvia, indicando-lhe o aposento de Aurélio. Então, nem tudo está perdido. Hei de rogar a Jesus que demore o regresso de papai. Pedirei tanto, que ele me concederá. Logo que Aurélio deixe esta casa, sairemos nós também, para passar meses numa das nossas quintas, levando conosco apenas 2 escravas, aquelas das mais fiéis e dedicadas, e ali passaremos o tempo, até a tua libertação. Depois regressaremos, trazendo conosco a criancinha, que será filha de uma tua amiga morta ao lhe dar a vida. Nós, compadecidas, a teríamos adotado. Que te parece a minha ideia, mãezinha? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. É realizável, disse Fúvia, admirada. Mas, se teu pai regressar antes, o que é muito provável. Não. Deus não o permitirá. Tu hás de ver, mãezinha. Jesus ouve as minhas preces súplices. Fúvia sorriu. Um raio de esperança o penetrara, serenando-lhe um pouco a alma. Será possível, minha filha, que tudo possa vir a arranjar-se. Sim, uma voz interior me disse que serás salva. Portanto, fé em Deus e confiança em mim. Ah! Lídia, minha querida, tu me salvas. E tu devolves à minha pobre alma a paz que havia perdido. Ambas se abraçaram, beijando-se amorosamente. Naquele momento, Zadias destacou-se das colunas que sustentavam o pórtico do pavilhão, do lado de fora e, atravessando em carreira o jardim, internou-se pela porta do serviço. O malvado, vendo as duas entrar no pavilhão, as seguiu de longe, e ficou a escutar, ouvindo tudo. Ah! Exclamou então, fechando os punhos, com raiva, este segredo será a tua perdição, Fúvia, pois, apesar da ascendência que Lídia tem sobre mim, não te posso esquecer. Amo-te e amar-te-ei sempre. Este segredo será a arma que esgrimirei no momento oportuno e com a qual farei que caias nos meus braços, ainda que contra a tua própria vontade. Um mês depois, Aurélio, com a ferida cicatrizada, decidiu deixar o palacete, e o decidiu para esse dia. Mas o senhor se sente bastante forte para abandonar nossa casa? Perguntou Lídia, que se achava sentada em frente, com os cotovelos apoiados sobre uma mesinha de estilo árabe, onde Raquel acabava de lhe servir o chá. Sim, graças a Deus e à senhora. A mim não, deve agradecer. E por que não? A senhora é um anjo, jamais a esquecerei. Talvez fosse útil ao senhor permanecer mais alguns dias, pode sofrer uma recaída aí, não há perigo. Foi um anjo que me curou e as obras dos anjos não podem ser imperfeitas. Obrigada. Ontem dei ordem a Arcádio para preparar uma liteira.
Ele prometeu vir. Não deve demorar-se. Deixá-la aí dentro em pouco. Quando Aurélio recuperara os sentidos, vendo-se acamado na própria casa de Fúvia, solicitou da moça fosse enviado aviso ao seu fiel amigo. Lídia mandou um escravo desempenhar essa missão. Arcádio apresentou-se imediatamente, e queria levá-lo consigo, porém Lídia se opôs, declarando que, bem cuidado, conforme estava sendo, mais depressa se restabeleceria. Os dois amigos acederam, e Arcádio todos os dias ia passar algumas horas com Aurélio. Então, disse Lídia, prosseguindo no diálogo, fica entendido que ninguém deve conhecer a verdade do que ocorreu. Pode ficar sossegada, senhorita, jamais alguém tal saberá por minha boca. Outra coisa, senhor Aurélio, cristão que o senhor é, deve evitar o cair nas redes do espírito do mal, e também impedir que os outros caiam por sua causa. Portanto, eu lhe peço abandonar a cidade. Sim, a senhorita será atendida, disse Aurélio, inclinando a cabeça para melhor ocultar a sua perturbação. Naquele momento, Raquel anunciou. O senhor Arcádio chegou, e pergunta pelo senhor Aurélio. Este levantou-se, e, inclinando-se cerimoniosamente perante a donzela, disse. Mais uma vez, apresento-lhe meus agradecimentos. Agradeça a Deus, senhor, pois não fiz outra coisa senão cumprir o meu dever. E sorrindo com amabilidade, estendeu-lhe a pequenina mão, que o Damasceno beijou respeitosamente. Arcádio aguardava o amigo. Logo que Aurélio saiu, Lídia correu ao dormitório onde Fúvia se encontrava. Esta chorava silenciosamente. A donzela abraçou-a, dizendo. Vem, mamãe, vê-lo pela última vez. E a arrastou até junto a uma das janelas. Naquele momento, os dois amigos passavam. Adeus, lhes gritou a menina para chamar a atenção de Aurélio. Em seguida deixou Fúvia sozinha na janela, indo sentar-se num sofá, enquanto murmurava. Infelizes. É a última vez. Aurélio ergueu a cabeça, e, sem se deter, dirigiu um derradeiro olhar a Fúvia, que se encontrava no parapeito da janela, sentindo-se morrer de angústia. Naquele olhar, Aurélio acabava de lhe revelar a consumação do seu grande sacrifício. Afastava-se dela para sempre. Apesar da distância, viu brilhar naqueles olhos lágrimas dolorosas, epílogo de um idílio e prólogo de uma existência de dores e amarguras. Aquele olhar lhe disse que jamais a esqueceria, e que, apesar da separação, as suas almas estariam sempre juntas pelo pensamento, fio transmissor dos suaves e puros sentimentos. Ao afastar-se Aurélio, sentiu Fúvia como que se lhe partirem as fibras do coração, coincidindo com uma dolorosa sensação de isolamento, de vácuo, sensação que a invadia completamente, e, incapaz de suportar a própria dor, com um grito abafado, caiu desmaiada nos braços de Lídia, que acudira, ao vê-la combaleante. Aurélio e Arcádio subiram a liteira que os transportou à casa. Ali, sentaram-se, e Aurélio revelou ao amigo a resolução, que era compromisso moral, de abandonar Roma e ir-se ainda que aos confins da terra, para, na solidão, aguardar o término de seus dias. Arcádio, que tinha conhecimento do grande segredo do amigo, deixou que lhe expusesse a sua resolução. Logo, abraçando-o afetuosamente, perguntou-lhe. Estás decidido, caro Aurélio, a abandonar-me, e assim quebrar os laços de sincera amizade que até agora nos prendeu? Não. Nem é preciso romper a nossa amizade. Não poderia fazê-lo. Tu bem sabes que sempre te estimei no grau de irmão. Então, se eu te pedisse para ficares junto de mim, eu me esforçarei para te consolar na tua triste situação. Aurélio, foste tu, bem o sabes, quem me iniciou nesta senda tão formosa, tão cheia de amor e suavidade. Só por ti me tornei cristão.
A ti devo os conhecimentos que possuo a respeito do futuro que me espera no mundo da espiritualidade, onde brilha eternamente o belo sol da verdade. Por que, pois, não deixas que te mostre o meu agradecimento pela luz que derramaste na minha pobre alma, ficando sempre a meu lado? Eu me dedicarei a tornar a tua existência, se não feliz, pelo menos resignada com o destino. Eu te ajudarei a esquecer. Aurélio suspirou, sem responder. Hesitava. Arcádio compreendeu a luta que lhe tumultuava no coração, e redobrou de esforços. Lembra, caro Aurélio, que me encontro igual a ti, somente no mundo, e preciso ter perto de mim alguém que, amando-me, faça menos triste a minha solidão. Então, não respondes, meu amigo? Será, porventura, tão pequeno o lugar que ocupo em teu coração? Cala-te, exclamou Aurélio, abraçando-o. E indicando-lhe o coração, ajuntou. Tu ocupas aqui um grande lugar. O meu maior desejo seria estar sempre junto de ti, mas, assegurei a Lídia que me afastaria para sempre de Roma. Não te mostres a ela, não vás para aquela parte da cidade, pois, quanto menos a vejas, certamente mais depressa a esquecerás. A palavra que empenhaste não impede possamos passar juntos a nossa existência. Se o julgas necessário, podemos até transferir o nosso estabelecimento comercial para uma rua mais afastada, ou, então, vendê-lo e abrir outro nos subúrbios. Não. Não é preciso. Deixemo-nos ficar, não sairei desta casa. Procurarei não as ver, nem me deixar ver. Obrigado, caro Aurélio, exclamou Arcádio, efusivamente. Tu verás que, ao meu lado, consegues esquecer as mágoas do coração. Atirar-nos-emos de corpo e alma à prática e desenvolvimento da nossa doutrina, tão consoladora. Sim, Arcádio, e Deus te abençoe pelo conforto que acabas de me dar, conforto que de muito me valeu. Tuas palavras salvaram-me, pois eu tinha a intenção de procurar na morte o descanso para minha pobre alma, e o sossego que há tempos perdera e que, felizmente, voltaram ao influxo das tuas carinhosas palavras. Sim, meu bom Arcádio, viveremos juntos, fraternalmente, conforme até agora o fizemos. E não é necessário deixar esta casa. Sinto-me forte, encorajado para suportar a triste derrocada de todas as minhas ilusões. Calou-se, suspirando, enquanto duas lágrimas lhe cintilavam nos olhos. Arcádio, ao percebê-las, ajuntou. Lembra, Aurélio, lembra as palavras do mestre. Vinde a mim, todos quantos vos achais sobrecarregados, todos quantos vos sentis aflitos e prestes a sucumbir ao peso dos sofrimentos, vinde e sereis reconfortados, pois meu jugo é com acento circunflexo suave, meu fardo é leve. Dizes bem, Arcádio. Dediquemo-nos em espalhar a pura doutrina pregada por ele. Procuraremos, de alguma forma, aproximarmo-nos dele, pois só dele recebemos o lenitivo para as mágoas do coração. Capítulo 10. Corações em suplício. Gaeta, banhada graciosamente pelas águas do mar Tirreno, entre Roma e Nápoles, era uma das cidades preferidas pelos romanos que desejavam passar alguns meses afastados da vida mundana. Ali, na solidão, longe do ruído da vida comercial e do turbulento fervilhar das paixões, os romanos se refaziam do quebrantamento do corpo enfraquecido pela continuada luta social, combalido pelos prazeres fáceis. Na época em que se passaram os fatos relatados nestas memórias, Gaeta achava-se quase deserta, pois o frio afastara os mais retardados veranistas. Nessa pacata cidade refugiaram-se Fúvia e Lídia, que passaram a morar numa formosa casinha, situada na praia de propriedade de Caio. 3 meses havia que ali se encontravam esperando o livramento da primeira, acompanhadas unicamente de Raquel e um velho casal de escravos, encarregados da guarda da casa, desde muito tempo. A velha amava Fúvia entranhadamente e por ela teria sido capaz de dar a própria vida.
Fúvia confiou parte do seu segredo a Raquel, na qual sabia poder confiar. Esta, prontificou-se a auxiliá-la a sair do difícil transe em que se achava. Minha senhora, disse-lhe, com auxílio dos deuses hei de conseguir que nem mesmo esses dois velhos venham a inteirar-se de coisa alguma. Fúvia ordenara ao liberto Zadias que, por espaço de alguns meses, tomasse conta da casa, pois que ela se via forçada a ausentar-se, a chamado de amiga querida gravemente doente, ameaçada de morte próxima. Encarregou de lhe remeter as cartas à sua casa em Gaeta, que ali as iria buscar, pois a casa da sua amiga era situada próxima daquela sua propriedade. E foram instalar-se na casinha à beira-mar. Durante esses meses, aqueles três corações passaram por tremendas torturas, das quais destacavam uma única. A possibilidade do regresso de Caio, que podia chegar de um instante para outro. Fúvia, apesar das palavras confortadoras que constantemente ouvia de Lídia, e que avivavam em sua alma a auréola da esperança, não deixava de sofrer imensamente, reconhecendo-se culpada. Havia momentos em que a dor era tanta, que chegava a desejar a volta de Caio para se precipitar aos seus pés, confessando-lhe tudo, e pedindo que a matasse, e assim, de uma vez para sempre, ver-se-ia livre do verdadeiro inferno em que caíra e cujas labaredas a torturavam horrivelmente. Às vezes, a ideia do suicídio lhe acarinhava a mente, mas, a sinistra perspectiva de um além tenebroso e mais torturante ainda, lhe retirava a coragem necessária para cortar por si próprio o fio da existência. Era crente, e a fé lhe bradava no íntimo da consciência. Ai de ti, se destrói, por ti própria, a existência que Deus te concedeu para remir tuas faltas. Caíste, infelizmente. Procura de novo reerguer-te. Se tiveste força para pecar, deves tê-la também para arrostar com as consequências da tua falta. Os remorsos te torturam. Naturalmente, assim acontece a toda alma cônscia dos seus deveres, e que possui a devida compreensão para avaliar todo o negrume do abismo em que a precipitou um fatal e talvez imprevidente deslize. Nessas considerações, a infeliz sofria dolorosamente, embora procurando justificar-se, mentalmente, a si própria, desta forma. Foi a força do destino que me precipitou. Tenho a intuição de que nossas almas foram ligadas por misteriosa atração, que nos vem aproximando desde há tempos muito remotos. Mas tu não sabes, respondi a sua fé, bem no íntimo da alma, que na época atual o teu estado não te permitia tal aproximação. Encerrando o teu amor no âmago do coração, oferecendo-lhe um culto sagrado e puro, não o contaminando com as indignas profanações do mundo, a tua alma ter-se elevado, consideravelmente, purificada pelo sacrifício. Não tiveste força e faliste, agora, mostra-te digna, procura remediar as consequências do teu pecado. Que tuas faltas não venham recair sobre os inocentes, pois, cada alma atingida será uma nova vítima do teu deslize, e sobre ti recairá sempre a responsabilidade dos seus sofrimentos. Sai da tua apatia. Procura. Esforça-te em remediar. Trabalha, ativa a tua inteligência, pois só o que luta cabe a vitória. A infeliz sentia, então, novas energias que a reanimavam, mas por breves instantes, para mais tarde recair no desânimo, e deixar que a alma vagasse pelos esmagadores e sombrios nevoeiros do pessimismo. Infeliz. Essas lutas interiores em que a sua alma se debatia, abalavam-lhe visivelmente o físico. Aquele corpo tão formoso, lentamente ia perdendo os encantos. E Lídia? O seu sofrimento não se descreve. Sem a força invisível que quase sempre a animava, já teria declinado, qual frágil flor combalida impiedosamente pela violência do furacão. De um lado, avaliava perfeitamente a afronta atirada à honra do pai, pela falta de sua mãe. Isso constituía para ela tortura imensa, pois sempre considerara o pai o melhor dos homens, e, portanto, digno de toda a consideração e respeito. Amava-o imensamente,
e sentia-se como que esmagada ao peso do infortúnio que viera feri-lo. Ele, que depositando cegamente a sua fé em ambas, partira para longínquas terras, expondo-se a toda sorte de contratempos, unicamente para lhes proporcionar maior conforto, pensando tornar-lhes a existência mais feliz e venturosa. Por outro lado, mulher que era, compreendia o sofrimento de sua mãe, a quem amava mais do que a si própria. Uma lágrima, surgida nos olhos de Fúvia, era qual a gota liquefeita de ferro incandescente penetrando no seu coração de filha extremosa. Teria dado a existência para que a ordem natural das coisas atuais fosse transformada completamente, desaparecendo assim a terrível ameaça que pairava sobre todos. Gostosamente, derramaria até a última gota do seu sangue, se possível fosse com isso apagar totalmente a mancha que maculava a honra de sua mãe. Capítulo 11. Triste destino. Lídia percebia-se muito bem de que não seria capaz de presenciar o sofrimento moral do pai, ao inteirar-se de tudo. Também não resistiria à tortura de ver a mãe castigada, embora justa punição. Seu único recurso era a confiança na proteção do alto. Só Deus poderia fazer um milagre. Só Jesus poderia auxiliá-la. Durante aqueles dias de incerteza, sua alma estava em contato permanente com as alturas. Era uma invocação incessante às forças superiores que tanto a vinham auxiliando. Era um grito permanente de alma dilacerada, grito de misericórdia em favor dos seres que tanto amava. Pobre anjo! Raquel, escrava dedicadíssima, também sofria intimamente, pois amava seus senhores, e no fervor da sua crença invocava os deuses, pedindo-lhes proteção e auxílio. Via que a gestação de Fúvia ia avançando e que esta já não podia ocultar, às vistas do mundo, as consequências da sua falta, e sentia-se possuída de espanto, só em pensar no intempestivo retorno do amo. Ó Jove! Exclamava constantemente. Se propício. Se o senhor Caio, pensava, chegar após o livramento da senhora, ainda nos poderemos salvar. Caso contrário, não sei que será de todos nós. As harpias do orco farão erupção neste lar, outrora tão favorecido pelas fadas e gênios. Assim refletindo, a fiel escrava ia aprontando tudo para o próximo sucesso, que, inexoravelmente, devia verificar-se. Manhã brumosa e triste, em que o sol, apesar de se erguer no horizonte, não podia ser visto pelos habitantes de Gaeta, velada por sombrio toldo de nuvens que cobria o firmamento, Lídia achava-se na praia, sentada na areia úmida. Levantara-se cedo, e, vendo que Fúvia dormia placidamente, vestiu-se silenciosamente e saiu. Aproximando-se do mar e sentando-se num montículo de areia, ficou a contemplar o vai-vem das ondas, que pareciam aquietar-se por momentos. Depois de algum tempo, sua vista se estendeu pelo vasto lençol das águas até a linha do horizonte, e se abismou em melancólicas reflexões. Subitamente, pareceu-lhe ver desenhar-se entre o céu e o mar o perfil de um mancebo. Seu coração principiou a bater aceleradamente. Era Virgílio. Quanto amava! Justamente naquele instante em que se via afastada dele, percebia que o sentimento que lhe dedicava enchia todo o seu coração. Absorveu-se na contemplação da imagem do ente adorado, que ficara em Roma, esperando ansiosamente o seu regresso. Ela lhe dissera que precisava separar-se por alguns meses, pois devia acompanhar sua mãezinha, chamada à cabeceira do leito de uma querida amiga, que se achava em perigo de vida. Ele lhe respondeu: Vai, minha Lídia, vai cumprir esse dever de caridade. Eu te acompanharei com o pensamento, que jamais se afastará de ti. Vai, e não demores muito, pois não poderia viver longo tempo sem a luz dos teus olhos. Abraçaram-se e separaram-se, e ela pôde ver brilharem as lágrimas nos olhos do seu amado. Naquele instante, contemplava-lhe a imagem, visão suspensa no vácuo, entre o céu e o mar, imagem que a força do seu pensamento conseguira transportar até ali,
E ao ver o sorriso que animava os seus lábios, sorriso triste de desconforto, sentiu, no íntimo do coração, uma estranha sensação de melancolia, que a fez chorar. Subitamente, a imagem pareceu afastar-se, tornar-se vaga e de contornos indefinidos, até quase se confundir com a refração que os raios solares formavam, penetrando através da massa compacta das nuvens. Emitiu doloroso suspiro, pensando tristemente. Bem vejo, meu Deus, que ainda o relógio dos séculos não marca a nossa hora, a hora de caminharmos juntos, confundidos no mesmo sentimento, para formar uníssona vibração no conjunto melódico da harmonia universal. Sentiu um desfalecimento, como se fosse perder os sentidos. Teve a indefinível sensação de se encontrar muito longe dali. Onde? Só Deus o sabe, pensou infimamente. Dirigiu um olhar em volta, e, com surpresa, viu que tudo sofrera estranha transformação. O mar desaparecera. Não mais as ondas espreguiçando-se na areia da praia, que também fugira da sua vista, juntamente com a casinha na qual deixara Fúvia dormindo. Tudo fora substituído por alvíssimos nevoeiros, através de cujas massas cintilavam estrelinhas de diversas dimensões e cores variadas. Fixou bem o olhar e percebeu que algumas adquiriam humanas formas, sorrindo-lhe suavemente. Reconhecendo-as, como se reconhecem os amigos após longa ausência, correspondeu aos seus sorrisos. Surpreendida, porém, pelo que via, olhou-se a si própria, como pretendendo achar a explicação de tudo aquilo, e, prodígio, não tinha mais corpo humano. O fluido de que se sentia revestida e imitava perfeitamente a sua forma, era resplandecente, qual se ela mesma fosse formada por átomos luminosos. Conservava a própria imagem, porém notavelmente aformoseada. Sentia-se leve, e uma felicidade e um bem-estar inefáveis o inundavam. Tinha, ao mesmo tempo, a impressão de que aquele era o seu estado natural. Parecia-lhe que já conhecia aquela sensação venturosa e aquele modo de ser e de viver. No seu íntimo, conservava, meio adormecida, a lembrança de que, em outra ocasião, talvez noutros tempos, já se contemplara assim, radiante, bela e ditosa. Estaria sonhando. Querendo convencer-se da realidade do que via e experimentava, olhou para Virgílio e viu ainda suspenso naquela imensidade. Porém a sua imagem se tornara mais escura e vaga. Era uma sombra destacada, formando doloroso contraste com aquele ambiente luminoso, mancha que empanava a tão esplêndida apoteose de luz e cor. Nota discordante na harmonia indizível que se desprendia daquele hino de luz do qual ela fazia parte, canto de glória ao Criador. Ah, teria exclamado penalizada, ainda não podemos caminhar juntos. Considerável distância nos separa. Ele não pode galgar de uma só vez essa culminância. Pois bem, eu me deterei no caminho. Esperá-lo-ei, sim, até que nos possamos reunir e caminhar no mesmo nível. Naquele momento chamou à vida a material alguma coisa inesperada. Um grito ecoara naquela vasta imensidade, e tudo se desvaneceu como se tudo fosse arte de encantamento. Encontrou-se na praia, sentada na areia. Senhorita Lídia, chamou Raquel da porta da casinha. Corra. Venha, por favor. A donzela, qual se acordasse de um sonho, olhou-as sobressaltada. Rapidamente chegou junto da escrava. Que há? Perguntou. Dona Fúvia caiu desmaiada ao ler uma carta, trazida por um mensageiro chegado de Roma. Santo Deus, exclamou Lídia, dirigindo-se, a correr, para o interior da casa. Entrou no dormitório, encontrando a mãe estendida no sofá. Raquel entrou juntamente com ela, e fechou a porta por dentro, dizendo em voz baixa: Não é conveniente que os dois velhos saibam o que acaba de ocorrer. E mamãe? Oh! Como está pálida! Nada tema, disse a serva. E tomando uma carta que estava sobre a mesa, entregou a Lídia, ajuntando.
Leia enquanto eu procuro despertá-la. A donzela leu o conteúdo da carta, que dizia assim: Querida Fúvia, após tantos meses de longa ausência, volto ao nosso querido lar. Quanto tive de lutar. Chegou, porém, finalmente, o momento ansiado de poder novamente abraçar-te, a ti, a minha Lídia querida. De posse da tua fortuna, espero em breve rever-nos. Embarco no navio Júpiter. Seja-me Saturno propício. Caio Pompei, um raio que caísse junto de Lídia não lhe teria causado tanta impressão quanto aquela carta. Seu pai chegava. E justamente na ocasião em que sua pobre mãe não podia, de forma alguma, ocultar o seu estado. Santo Deus, valei-nos, exorou, deixando cair a carta e dirigindo um olhar de angústia para o céu. Eu amo ao meu pai com verdadeira loucura, minha alma sofre pela sua ausência, mas o que em outra ocasião me causaria intensa alegria, neste momento me causa temor, vergonha, confusão. Uma tênue vibração, de ignota proveniência, lhe tocou o pensamento. Sossega, minha pobre Lídia, desta vez o perigo será afastado. Ah, suplicou Lídia, peço a demora do meu pobre pai. Serão satisfeitos os teus desejos, vibrou de novo o mesmo indefinível som. Graças, meu Deus. Graças também a ti, bom Jesus, disse com reconhecimento, suspirando confortada. Raquel borrifava com essência de rosas o rosto de Fúvia, que principiava a fazer algum movimento. Lídia aproximou-se, perguntando, em voz baixa, ao mesmo tempo que corava. Falta ainda muito tempo. Não, senhora. Um mês apenas. Naquele instante, Fúvia abriu os olhos. Que aconteceu? Perguntou, olhando em volta de si, admirada. Nada, mãezinha. Não te sentes melhor? Sim, agora me lembro. A carta. Teu pai chega, Lídia, precisamente quando? Ah, minha filha. A presença dele vem destruir, de modo completo, as nossas combinações. Tudo será descoberto. Para mim já não há salvação possível. Isso foi dito em convulsões de pranto inconsolável e com acento estremecedor. Lídia, secando rapidamente duas lágrimas, que a dor de Fúvia lhe trouxera aos olhos, obtemperou. Mãezinha, não te entregues assim ao desespero. Acabo de receber uma inspiração que muito me conforta. Tenho a convicção de que ainda nos salvaremos. Mas, como? Teu pai já embarcou. Porventura não leste a carta? Sim, mãezinha, li, mas, uma voz interior me está dizendo que nos salvaremos. Por que meio? De que forma? Não sei, nem devemos querer investigar. Basta, mãezinha, que nos chegue um auxílio a tempo. Lídia, tu reanimas novamente minha esperança. Será Deus tão bondoso, para, apesar da minha indignidade, usar de misericórdia para comigo? Sim, mãezinha, Deus é grande, sempre perdoa aos seus filhos, mormente diante de um sincero arrependimento. Vem, continuou Lídia, pegando-lhe o braço e levando-o a um canto do aposento, onde se via encaixilhada em ouro a efígie de Jesus. A ele, que é o intermediário entre Deus e as criaturas humanas, a ele é que devemos dirigir neste momento as nossas súplicas, para que se digne interceder a nosso favor, junto do Altíssimo. Reza, comigo, mãezinha, para que Deus tenha piedade de nós e afaste de nossas cabeças a ameaça do castigo. Mãe e filha caíram, juntas, de joelhos, ante a imagem do Redentor, cujo sorriso divino parecia trazer-lhes a promessa do perdão. Raquel, a escrava amiga, a um canto, sem conhecer o Deus ao qual elas elevavam suas preces, mas julgando fosse um Deus superior, uma vez que o adoravam, ajoelhou-se também, elevando-lhe a sinceridade da sua alma. Capítulo 12. Salve-se quem puder. O mar Jônio era agitado, em toda a sua extensão,
por violento temporal que punha em grande risco as poucas embarcações que, então, sulcavam as suas águas, e cujos pilotos, na iminência do perigo que os ameaçava, se apressaram a proar, em retomo, para os diversos portos de onde haviam pouco antes zarpado. Um grande navio, em cuja popa se podia ler o nome de Júpiter, conservava-se nas águas de Cândia, grande ilha ao sul da Grécia, na embocadura do mar Egeu. Saíra de Alexandria, e o capitão, vendo o mau aspecto que o mar apresentava, ao invés de regressar ao ponto de partida, rumara para Cândia, por ser o lugar mais próximo. Procurou contornar Cláudia, pequena ilhota a sudoeste de Cândia. Pretendia entrar em Fenícia, em cujo porto esperava encontrar refúgio. Eram 8 horas da noite. Escurecera completamente. O vento passava uivando assustadoramente. Chuva torrencial. Grossos novelos de ondas encapeladas varriam o convés do navio, levando tudo, panos, vergas, cordoalha. Os passageiros estavam espavoridos ante a violência do temporal. O capitão, para que seus homens pudessem manobrar mais livremente, dera ordem aos passageiros que descessem a parte inferior do navio. Estes se negaram a obedecer, pois, diziam, ao menos desejariam morrer a céu aberto. A muito custo, os marinheiros conseguiram recolhê-los nas câmaras. Foram fechadas as escotilhas para impedir que a água inundasse o interior do navio, cujo cavername rangia a cada novo golpe do mar. As ondas elevavam a nave qual leve batel na crista das suas líquidas moles, que se erguiam a grandes alturas, para logo precipitá-la velozmente no abismo formado entre uma e outra vaga. O capitão, de pé no posto do comando, dava ordens em voz de trovão ao piloto, que, empunhando a cana do leme, se esforçava por obedecer à manobra. Avante por estibordo, gritava o homem. Mais uma braça. Ponto mais duas. Estopi, respondia-lhe o mugido do vento e o estrépito das ondas quebrando-se violentamente nas amoradas. Noite terrível. O pobre nauta, nos intervalos de uma outra ordem, pensava na esposa e nos filhos, que deixara em Alexandria. Quem sabe se os tomaria a ver. De manhã cedo, saíra do porto, após percorrer o espaço com um olhar investigador. Nenhuma nuvem, nem o mais leve nevoeiro que empanasse a diafaneidade da atmosfera, pôde-lhe perceber. Uma brisa ligeira impelia a embarcação, a deslizar suavemente sobre o líquido elemento que, qual imenso cristal, reproduzia fielmente o panorama celeste. Um sorriso de satisfação desenhou-se nos lábios do homem do mar. Estava contente, pois tudo lhe augurava uma viagem feliz. Na hora do meio-dia, quando o sol se achava justamente no zênite, e seus raios incidiam verticalmente sobre as águas, arrancando-lhes diamantinas e irisadas cintilações, a brisa repentinamente parou, e, a partir de tal momento, a nave pouco avançava. As suas brancas velas, antes enfunadas, pendiam agora flacidamente ao longo dos altos mastros. Bem próximo das 2 horas da tarde, ante a irritante calmaria, o capitão subiu ao castelo de popa para inspecionar o estado do céu, pois tudo lhe deixava perceber que o tempo havia mudado. Achava-se em águas da ilha de Cândia. Após detido o exame, chamou o prático de bordo, indicando-lhe uma nuvem delgada, que atravessava de lado a lado o disco solar, disse-lhe: "Que te parece, Isaac, aquele rabo de gato?" Fazendo um gesto de contrariedade, o outro respondeu: "Mau sinal, senhor, talvez antes da noite tenhamos algum temporal." "Também me parece, pois estes sinais são sempre de mau agouro." "Os deuses nos valham", exprimiu o prático, coçando a cabeça. "Em todo caso, tomemos as devidas precauções." "Amarra o pano e vergas", avisa o piloto. "Sim, senhor", disse o prático, cumprimentando e correndo a executar as ordens recebidas. O capitão, estranhando sobremaneira a rápida transformação que acabava de operar-se nos elementos, quando pela manhã tudo lhe augurava bom tempo,
permanecia de atalaia no alto do castelo de observações, e, pouco depois, pôde convencer-se de que os prognósticos do velho prático não eram errados. A nuvenzinha foi rapidamente alargando, até dominar mais de metade do disco solar, tomando-se densa, compacta, sombria, ganhando em extensão. À medida que as horas iam passando, a nuvem foi agrandando consideravelmente, até cobrir quase metade do horizonte. As águas do mar perderam a transparência, tomando-se opacas, mas sem qualquer movimento, nem a mais leve ruga quebrava a monotonia do grande espelho. O navio também não se movia, pelo menos assim o aparentava. A atmosfera tornara-se eletrizada, rarefeita. Nem a mínima aragem a perturbava. O capitão conservava-se firme no seu posto. Sombrias apreensões lhe inquietavam o espírito. Principiava a desconfiar, a temer pelo bom resultado da viagem, que, com tão bons auspícios, principiara. 5 horas da tarde. A nuvem se transformara num toldo cinzento, que cobria quase completamente a vasta extensão dos céus. Aqui e ali, compactas acumulações de vapores aquosos, de cor plúmbea escura, pareciam querer desprender-se em filamentos sombrios sobre as ondas. A calma do líquido lençol principiou a perturbar-se, vendo-se em diversos lugares levantamentos que, ao rebentarem, se desfaziam em pequenas explosões de branca espuma. A nave principiou a estremecer como se pressentisse o perigo. Subitamente, onde as concentrações atmosféricas eram mais espessas, zigue-zagueou uma fita elétrica de vivíssimo e lívido fulgor, seguindo-se-lhe o ribombo de forte trovão. Desencadeou-se, ao mesmo tempo, tempestuoso vento que degenerou em furacão. As águas, impelidas em todas as direções, sofreram choques terríveis, que as forçavam a se amontoar, elevando-se em aquosos castelos, que atingiam alturas consideráveis, para se precipitarem novamente nos abismos, levantando verdadeiras nuvens de alvíssima espuma. O navio, colhido naquele turbilhão de forças contrárias, ameaçava sussurrar a todo momento. O capitão, sempre firme no seu posto, já perdera toda a esperança de salvação. Não via mais possibilidades de atingir o refúgio que lhe oferecia o porto de Fenícia, e a todo instante temia que um novo golpe de mar mais violento despedaçasse a nave de encontro aos recifes que contornavam a ilha de Cândia. Num dado momento, passou forte rajada, que impeliu a embarcação contra uma onda que vinha em sentido contrário. A nave sofreu um movimento de molinete, girando vertiginosamente de popa a proa. Ouviu-se forte estalido seguido de um grito do piloto, grito que ecoou sinistramente naquela imensidade revolta. Capitão, não governamos. Partiu-se a cana do leme. E, efetivamente, a nave não mais obedecia à perita mão do piloto e, sem força que a contivesse, qual débil canoa, vogava à mercê das ondas, que a precipitavam desastrosamente de uma ao encontro da outra. Vendo as proporções assustadoras que o perigo acabava de assumir, o capitão gritou, com voz atroadora: "Abram as escotilhas! Deixem os passageiros subir! Salve-se quem puder!" Os tripulantes obedeceram, e a onda humana precipitou-se tumultuosamente no convés. Foi um momento de pavor e confusão indescritíveis. Os infortunados viajantes atiraram-se ansiosamente aos 2 únicos escaleiros que o navio possuía, os quais foram cortados das amarras e arriados ao mar. Em menos de um minuto, ficaram repletos de náufragos, que remavam desesperadamente, procurando distanciar-se do barco para não serem esmigalhados de encontro ao costado. A bordo, tudo era gritos e lamentos, prantos das pobres mães que apertavam os filhos de encontro ao peito, súplicas ao céu, exclamações de dor, tudo se confundindo com os mugidos do vento e o estrépito das ondas chocando-se violentamente nas amouradas do desarvorado navio. Era muito maior o número dos náufragos que ficaram no convés, do que o dos embarcados nos escaleiros. Entre os primeiros encontrava-se um que, pela riqueza do vestuário, demonstrava ser personalidade importante.
Era Caio. Estava palidíssimo, porém calmo. Apertou a fivela do cinto, no qual trazia pendente uma bolsa de couro repleta de ouro, parte da fortuna de Fúvia. Depois de certificar-se de que a bolsa estava bem presa a uma argola do cinto, encostou-se na borda do navio, esperando o momento oportuno de se precipitar nas águas e atingir, a nado, a costa, que, apesar da escuridão, pressentia próxima. Alguns passageiros, no auge do terror, abraçando-se aos fragmentos das tábuas esparsas, pela fúria do mar, no convés, precipitaram-se no turbilhão das ondas bravias. De repente, formidável muralha de água, em forma de onda, investindo o navio pelo costado, atirou violentamente de encontro aos alcantilados rochedos da pequena Clauda. Com estrépito terrível, o navio se estraçalhou, ficando reduzido a um montão de destroços, que as ondas tumultuosas se encarregaram de espalhar, a uns projetando sobre as pedras do Recife e a outros arrastando o mar adentro. Eram tábuas, móveis quebrados, lonas em frangalhos, caixas de mercadorias e seres humanos numa confusão espantosa e babélica. Daquele caos de luto e dor partiam gritos lancinantes de desespero, cujos ecos o vento levava, quem sabe aonde. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A partir daquele momento, a tempestade começou a declinar, como se a força que excitava os elementos tivesse um único intuito: destruir o grande navio. Horas depois, reinava o mais profundo silêncio naquele lugar, que acabava de ser teatro de tão emocionante tragédia. As estrelas apareceram a sorrir no firmamento, parecendo querer animar com seus rútilos luzeiros as perdidas esperanças daqueles que, talvez moribundos, agonizantes nos rochedos, esperavam o momento de abandonar a terra onde tão grande desventura acabavam de sofrer. Quando a aurora, precursora do astro radiante do dia, apareceu no horizonte, seus raios desmaiados puseram em relevo o triste e pungente quadro. Algumas dezenas de náufragos permaneciam estendidos, com os corpos ensanguentados, sobre as escarpas dos rochedos de Ilhota e Clauda. Em frente, flutuava sobre as águas grande quantidade de madeira, e restos outros do navio. Dos que permaneciam no solo rochoso da ilha, alguns haviam morrido, outros, feridos pela violência do choque e alcançados por estilhaços do madeirame da nave, gemiam penosamente, contorcendo-se em espasmos de dor. Outros simplesmente contundidos permaneciam nas mesmas condições em que haviam sido ali atirados, e contemplavam com terror os companheiros, sem fazer o menor movimento, indiferentes aos lamentos que ouviam, como se a sensibilidade houvesse deles desaparecido. Apenas um permanecia sentado, contemplando languidamente o mar. Seu olhar era vago, como se o pensamento lhe estivesse flutuando muito longe dali, ou como se não tivesse exata a compreensão do lugar onde se achava. Era Caio, que não tivera tempo de se atirar à água e salvar-se a nado conforme pretendia. No momento do choque foi tirado, juntamente com os outros, sobre os rochedos. Suas ideias pareciam flutuar dispersas, sem ponto de apoio para formar um único pensamento. Ao cair, sua cabeça baterá numa pedra, fazendo-o perder os sentidos. O ar fresco da madrugada o reanimou depois, porém, a memória ficou perturbada, indecisa. Tinha uma só sensação, e esta dolorosa, como que localizada na cabeça. Era a repercussão do tremendo golpe, do choque traumático, com a consequente perda dos sentidos. Tal sensação de dor foi tomando vulto, e as suas ideias, assentando em base sólida, determinaram um pensamento de imediatos efeitos. Levou com alguma dificuldade a mão à cabeça, na parte afetada. Aquele contato comunicou vibrações dolorosas ao cérebro, cujas células principiaram a ativar-se, criando imagens das quais germinaram rapidamente novos pensamentos, que, embora incertos e confusos, começaram a vagar em volta dele. Sentou-se, num movimento totalmente instintivo, sem consciência do que fazia, e os seus olhos se fixaram persistentes na linha divisória do horizonte,
que naquele momento principiava a tingir-se de vermelho e ouro. Subitamente, o véu etéreo pareceu incendiar-se, evaporando-se em cintilas fulgurantes, e o sol apareceu, altivo e formoso, como que emergindo do líquido elemento. Do cristal marinho brotaram lampejos deslumbrantes, como se naquele momento a própria Vênus sacudisse o manto de esmeralda, recamado de facetados diamantes multicoloridos. Aquela explosão de luz maravilhosa, aquela apoteose de esplêndidos efeitos, foram a sua âncora de salvação, pois as ideias, fixando-se naquele cenário, consolidaram-se, voltando à completa lucidez. Tinha naufragado. O navio, colhido de surpresa ao iniciar apenas a viagem, por medonha tempestade, fora estilhaçar-se naqueles inóspitos rochedos, onde desconfortadoramente se encontrava com alguns inditosos companheiros. Que seria agora de todos, naquela perdida ilhota, fora dos roteiros comuns às embarcações? Escaparam de uma espécie de morte para cair noutra, quiçá muito pior. Caio levantou-se, e, aproximando-se das ondas, para perscrutar o horizonte, olhou, à procura de algum velame que, embora longínquo, lhe deixasse na alma a impressão de um possível salvamento. Seu olhar estendeu-se, contornando a ilha em toda a extensão do horizonte. Vã pretensão. Não conseguiu avistar, em todo o comprimento do vasto lençol líquido, nem a ponta de um mastro. Apoderou-se dele a triste sensação do insulamento, e deixou-se cair sentado novamente no chão, desanimado completamente. Sentiu um peso nas costas, olhou. Era a bolsa de ouro, com ouro de Fúvia. Então, amargamente pensou: infelizes. Talvez jamais nos tomemos a ver. E dos seus olhos caíram 2 lágrimas. De repente, ouviu doloroso gemido, voltou a cabeça, e viu um rapaz que, de olhos muito abertos, parecia implorar-lhe algum auxílio. Tinha o rosto empastado de sangue, que escorria de uma ferida localizada na fronte. Caio era compassivo, e, esquecendo a sua própria angústia e triste situação, correu para o ferido, ajudando-o a sentar-se. Logo arrancou um pedaço da túnica e, molhando-a na água doce que a chuva depositara em pequena cavidade do rochedo, lavou-lhe a ferida e o rosto. Depois, tirando outro pedaço de túnica, vedou-lhe a ferida. O rapaz, reanimando-se, exclamou: obrigado. Que os lares e penates vos sejam propícios pelo bem que acabais de me fazer. Sois náufrago também, não é verdade? Sim, meu amigo. A sorte nos foi adversa. Netuno nos faz sentir a sua força e poder. Horrenda tempestade. E o capitão, ao embarcar, prometeu feliz viagem. Eles não o podem saber, com certeza matemática, meu amigo. A viagem apresentava-se boa, mas, quem pode responder pela estabilidade dos elementos? A menor causa faz com que o grande mar perca a sua serenidade. E ainda nos devemos dar por bem aquinhoados pela desgraça, em cair nesta ilhota, pois quantos não pereceram tragados, ingloriamente, pelas ondas. Não cante vitória, amigo, parece que nos libertamos de Sila para cair em Caribides. Será possível? Sim, este Recife está fora das rotas dos navegantes, e muito temo que, quando passar por aqui alguma nave, seja tarde demais, tenhamos perecido todos. Então não vale a pena ficarmos salvos do naufrágio. Sempre fica alguma esperança. Talvez os deuses tenham piedade de nós, e nos mandem algum auxílio. Pérfidas sereias de Nereidas, exclamou o ferido, levantando-se e dirigindo ao mar os punhos ameaçadores. Sempre causando a perdição dos míseros mortais, quando não com os vossos enganosos cantos, com as vossas mentidas seduções. Meu amigo, em lugar de inúteis imprecações e anátemas, era melhor empregarmos nosso tempo em auxiliar a tantos infelizes que aí estão a gemer. É verdade, creio, no entanto, que muitos já não precisam do nosso auxílio.
deixemos os mortos, e cuidemos dos feridos. Seja, ajuntou o náufrago com triste sorriso. Sentis-vos melhor, meu amigo? Perguntou Caio solicitamente. Muito melhor, só uma pequena dor na ferida, mas isso não me impede de secundar a vossa caridade. Vamos, pois. E os dois, feitos dois bons amigos, dirigiram-se ao primeiro vulto que se lhes deparava à frente. É o capitão, disse Caio. Infeliz da esposa. Desditosos os filhos, exclamou o náufrago, compungido. Eu os conhecia todos. Nada podemos fazer. Está morto. Efetivamente, o infortunado capitão do Júpiter ali estava, o crânio fendido, sem vida. Abra-te, Júpiter, as portas do Olimpo, pois bem o mereces. Portaste-te qual verdadeiro herói. Disse, estendendo a mão sobre o defunto. Afastaram-se penalizados e foram aproximando-se daqueles que permaneciam estirados sobre os rochedos. Era um espetáculo contristador. Uma dezena de mortos foi encontrada. Os dois amigos transportavam os cadáveres, colocando juntos, numa anfractuosidade da rocha. 20 feridos foram recolhidos, entre os quais 16 com ferimentos leves, graves, os dos 4 restantes. Após haver curado carinhosamente a todos, os dois homens sentaram-se, lado a lado, a cismar tristemente no que o porvir lhes poderia reservar. Meu estômago, disse Caio, está a reclamar os seus direitos, e nada temos para comer. Por aqui há de haver mariscos em abundância, ajuntou o outro, mas, sem fogo para os cozinhar, de pouco servirão. Ocorre-me uma ideia, sugeriu Caio, levantando-se animado. Vejo lá uma boa parte de destroços do Júpiter. De certo encontraremos cordas. Podemos improvisar anzóis e pescar algum peixe. Fogo sempre haveremos de conseguir. Vamos. Correram aos alcantilados que as águas lambiam incessantemente, onde se amontoavam madeiras, objetos e pertences do navio. Puseram-se a remexer, e, subitamente, Caio soltou um grito de alegria. Corra, amigo, já não precisamos, por enquanto, pescar, aqui temos coisa melhor. E mostrava-lhe 2 grandes caixas, uma das quais rachara ao cair, deixando ver através da tampa a grande quantidade de convidativas conservas. Júpiter olímpico, disse o outro, com igual contentamento. Caio pegou um pedaço de madeira revestido de ferro e que ali encontrou entre destroços, e, dando com força na parte mais frágil da caixa, fendeu-a, aparecendo carne de conserva. Os deuses nos protegem. Já temos o que comer. Pegando boa porção do conteúdo e ajudando-se mutuamente, carregaram com as quantidades necessárias, encaminhando-o até junto dos feridos, com os quais repartiram alimentos. Depois de haverem arrastado as caixas, deixando-as resguardadas numa cova natural, que descobriram nas penedias, sentaram-se para descansar e comer, à sua vez. Feito isso, enquanto o companheiro meditava tristemente, Caio pôs-se a investigar a amplidão do horizonte, pois ideia de que talvez, quando menos o esperassem, aparecesse a ponta de algum mastro, não o abandonava totalmente. Fixou o olhar, mas, apenas conseguiu avistar alguma gaivota, ou abutre marinho alongando preguiçosamente o voo sobre as águas, talvez farejando alguma presa. À exceção dessas aves, coisa alguma quebrava a constante monotonia oceânica. Então, com triste suspiro, afastou, fatigado, a vista do horizonte e, concentrando-se em si próprio, abismou-se em amargas reflexões. Que seria de Fúvia e Lídia, em Roma, esperando ansiosamente pelo seu regresso? Naquele momento, arrependia-se de as haver abandonado para ir em procura daquela fortuna, da qual, a rigor, não precisavam. Salvar a fortuna, sim, mas talvez não a pudesse depositar nas mãos da sua Fúvia. Sentia ainda no coração o eco da sua voz a repetir-lhe: Não vás,
Caio, não nos abandones, deixa essa fortuna. Para que queremos mais dinheiro? Não basta o que possuímos. Ele, porém, que ambicionava um império para sua Lídia, partira, apesar dos rogos e lágrimas daquelas duas criaturas, nas quais concentrava toda a sua afeição. Agora, percebia que talvez fosse pagar com a vida a teimosia. Por força de tão amargas reflexões, as lágrimas lhe escorriam dos olhos. Aquele dia passou, e, quando a noite desceu o manto recamado de estrelas sobre o planeta, todos se retiraram àquela lura alcova dos rochedos, onde tinham guardado as preciosas provisões de alimentos. E ali, envolvidos com os farrapos do velame que conseguiram apanhar, aconchegados entre si para se comunicarem o calor dos corpos, aqueles infelizes procuraram esquecer no sono a amargura do seu tristíssimo destino. Na hora própria, apareceu no firmamento a pálida Selena cercada de alvos véus, enviando a ilha Cláudia ao seu nimbo nacarino, que, em reflexos deslumbrantes e filamentos de prata, se fundia nas camadas do aquoso elemento, arrancando fugazes lampejos dos corpos lentejoulados dos habitantes marinhos. As estrelas cintilavam, poetizando a miragem celeste, que parecia desprender serenamente ondas fluídicas, as quais lentamente desciam a inundar de esperança e consolação a alma do infeliz Caio, que, sentado no limiar da gruta, contemplava maravilhado aquela apoteose divina, penetrado da magia que dela irradiava. Sim, dizia, aspirando com voluptuosidade o encanto sedutor daquela noite formosa, sinto que as horas andam flutuando em volta de mim, envolvendo-me na plástica dança da vida. Afasta-te, velho Aqueronte. Retira-te com a tua barca, pois não estou disposto a passar o letes fatal. Quero viver. Quero ainda fluir a vida. Não importa que a indesejável Pandora desabe sobre mim o peçonhento conteúdo da sua caixa sinistra. Quero vê-las ainda e as abraçar. Permite, ó Jove, que a aurora se detenha e venha iluminar os meus velados horizontes. O sol principiava a tingir de ouro e vermelho o manto do firmamento, afugentando as estrelas que, uma após outra, desapareciam, quando Caio, ainda acordado, alimentava os seus sonhos e ridentes esperanças. Pobre Caio! Passaram-se muitos dias sem alteração. Os feridos, graças aos cuidados que receberam, sararam. As provisões esgotaram-se, e Caio via com terror os sonhos transformados em vãs quimeras. Frequentemente, consultava a amplidão do horizonte, e o seu desânimo crescia por momentos. Nenhuma ponta de velame, o cimo sequer de um mastro conseguia avistar. A solidão esmagadora principiava a pesar sobre eles. O desespero insinuava-se persistentemente no meio daquele grupo de sobreviventes tragicamente esquecidos do mundo. Alguns dos náufragos principiavam a apresentar sintomas inequívocos de alienação mental. Caio percebeu que os olhos de alguns dos companheiros animavam-se subitamente de uma chama estranha, fulgor sinistro, voraginoso e fosforescente, que gelava o sangue nas veias. Algumas gargalhadas que secas, prolongadas e persistentes, confirmaram as suspeitas. Os infelizes enlouqueciam. Fie via, com espanto, aumentar cada dia o número destes, e pedia aos deuses os libertassem de tamanho infortúnio. Finalmente, acabaram-se as provisões. Caio e o companheiro, munidos de uma corda, em cuja extremidade adaptaram um tosco anzol, decidiram-se tentar a experiência da pesca. Aproximaram-se de um extremo do rochedo, que avançava mar adentro, e atiraram as cordas na água, segurando-as com a mão. No primeiro instante, as cordas flutuaram, para logo afundar. Compreenderam, dentro em pouco, pelo peso, que alguma coisa haviam apanhado. E efetivamente, retirando as cordas da água, apareceram dois grandes peixes presos nos improvisados anzóis, contorcendo-se e deixando que as escamas brilhassem aos fortes raios do sol. Um grito de alegria escapou dos lábios dos dois náufragos. Repetiram a experiência diversas vezes, sendo sempre bem-sucedidos,
de maneira que, instantes decorridos, possuíam um montão de peixe bastante regular. Depois, atritando rapidamente 2 paus secos e muito resistentes, obtiveram a fagulha, que comunicaram a um monte de lenha já preparada, e cozinharam o peixe, logo repartido entre todos os companheiros. Enquanto Saturno não nos negar o seu concurso, poderemos ir vivendo até esperar um salvamento, pensou Caio. Naquele mesmo dia, deu-se um acontecimento doloroso, que Caio não conseguiu evitar, e veio reavivar suas próprias apreensões. Havia um mês, estavam naquele isolamento, sem esperança de sair de tão triste situação. Eram 2 horas da tarde. Os raios do sol incidiam perpendicularmente sobre as águas, provocando faiscantes deslumbramentos que perturbavam a vista. Caio, acompanhado de alguns náufragos, permanecia no interior da gruta, procurando resguardar-se do fogo solar. Os restantes achavam-se fora. Alguns passeando, outros deitados entre os rochedos. Caio, mesmo enquanto conversava com os amigos, não perdia de vista a linha do horizonte que se destacava fortemente no meio da poderosa irradiação solar. De pronto, explodiram estridentes gargalhadas e gritos de terror. Caio precipitou-se fora da gruta, procurando saber do que se tratava. Imediatamente teve a explicação. 3 daqueles náufragos que, havia vários dias, davam mostra de estranha agitação, talvez alucinados, acabavam de se precipitar no mar, entre gargalhadas estrepitosas. O romano correu ao local onde, conforme lhe indicaram, haviam desaparecido os 3 náufragos. Inútil, porém, se tornou qualquer ação, pois os dementes suicidas não deixaram rastro. Esperou durante certo tempo, a ver se os corpos subiam à tona, mas em vão, o abismo parecia havê-los tragado para sempre. Nada podemos fazer por eles. Infelizes, disse. E deixou-se ficar, triste e silencioso, contemplando o tranquilo cristal das águas, como se quisesse nelas penetrar e lhes exigir os corpos dos malogrados companheiros. Os outros faziam tristes comentários do lamentável acontecimento. Um deles exclamou em alta voz: "Quase estou tentando a imitá-los, pois é bem pouco o que podemos esperar destes inóspitos rochedos." Ouvindo essas expressões, Caio levantou a cabeça, e, encarando-o, disse: "Amigo, não deves falar assim. Lembra-te de que, enquanto formos animados por um sopro de vida, deve persistir a confortadora esperança de possível salvamento." Subitamente, colocando a mão sobre os olhos, para ver melhor, fixou ansiosamente o horizonte, exclamando: "Ó deuses, que vejo! Será possível?" Sim. A ponta de um mastro no qual se ostenta uma bandeira desfraldada ao vento. Onde? Perguntaram todos a uma, aproximando-se com júbilo e admiração marcadas nos semblantes. Ali, respondeu Caio, apontando-lhes determinado rumo do horizonte, onde se destacava um ponto escuro, encimado por alguma coisa que ondulava ao impulso do vento. "Pois é verdade", gritaram todos, em maior alegria. "É um navio. É a nossa salvação." "Meus amigos", disse Caio, "é provável que os tripulantes dessa nave não nos possam perceber e, estando a nossa ilha fora das rotas que seguem, daqui a pouco terão desaparecido da nossa vista, e seremos forçados a abandonar a esperança de salvamento. Portanto, devemos chamar-lhes a atenção." "Como? De que forma?" indagaram ansiosos. "Depressa. Empilhemos toda a lenha seca que possuímos. Façamos grande fogueira, que possa ser vista ao longe." Movimentaram-se todos prontamente, e, vendo que a salvação dependia daquele momento, multiplicaram-se para êxito da tarefa. Em menos de 5 minutos ergueram uma pirâmide de madeiras, a qual deitaram fogo. Imediatamente, subiram ao espaço densos rolos de fumaça, intervalados de chamas amareladas. Seguidamente, Cedo gritou: "Venham todos comigo."